Bom dia, pessoal. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês da derivada das funções tangente, cotangente, secante e cossecante, tá? Já tendo a informação da derivada da função seno e cosseno, que a gente já calculou aqui no canal usando a definição de limite, tá bom? Vou deixar no card aí o vídeo, beleza? Aproveita logo o início aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sou o professor Raimundo Augusto, tá bom? E vamos começar o exercício. Fala, pessoal, então vou resolver com vocês aqui essas 4 derivadas trigonométricas aqui, tá bom? Vocês vão lembrar que eu já fiz a derivada da função seno e da função cosseno pela definição de limite, tá bom? A gente vai precisar usar elas. Beleza, vamos começar. A primeira que a gente vai resolver vai ser a tangente, tá bom? Vamos lá. Tá aqui a função tangente para a gente derivar ela, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que a gente vai resolver ela utilizando as informações da derivada da função seno e da cosseno que a gente já fez o vídeo, tá bom? Então eu preciso que vocês assistam lá, ou quem já sabe não precisa. Primeiro eu tenho que saber qual é a relação da função tangente em relação ao seno e cosseno. A tangente, ela é o seno de x sobre cosseno de x, tá bom? Então, ao invés de eu calcular a derivada dessa função, eu vou calcular dessas duas, tá bom? Vê que aqui eu vou precisar usar a propriedade do quociente de derivada. Então, eu preciso relembrar qual é essa propriedade, tá? Eu vou escrever ela aqui, que a gente vai utilizar muito nesse vídeo. Tá? É isso aqui. Então, a derivada de uma divisão de funções vai ser igual a derivada da função que está no numerador vezes a função do denominador, menos a derivada da função que está no denominador vezes a função que está no numerador. Tudo isso dividido pela função que está no denominador ao quadrado, tá bom? Tá, então, utilizando essa informação, vai ficar assim agora, ó. A derivada do seno vezes o cosseno menos a derivada do cosseno vezes o seno, tá? Tudo isso aqui sobre o cosseno ao quadrado de x, tá bom? Pronto. Aí agora a gente vai fazer as derivadas. A derivada do seno é o cosseno, tá? Vezes cosseno, menos a derivada do cosseno é o menos seno, vezes seno, sobre cosseno ao quadrado de x, tá? Aí aqui em cima ficou então cosseno vezes cosseno, é cosseno ao quadrado de x, menos com menos vai dar mais, seno vezes seno, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, tá? Aí agora aqui a gente vai usar a identidade trigonométrica, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então aqui em cima eu tenho 1. Aqui continua cosseno ao quadrado de x. E sabendo que secante é 1 sobre cosseno, eu posso reescrever isso aqui como secante ao quadrado de x, tá? Logo, então, chegamos na primeira derivada. A derivada da função tangente vai ser igual a secante ao quadrado de x, tá bom? Essa aqui é a primeira. Vamos para a segunda agora. A derivada da função cotangente. Aí vamos fazer de novo. Vamos reescrever essa função em relação a seno e cosseno. A cotangente vai ser o cosseno de x sobre seno de x, tá? O contrário da tangente. A tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é o cosseno sobre o seno, tá? Aí vocês vão ver, tem as funções trigonométricas e tem as cofunções trigonométricas. No caso aqui, tem a tangente e a cotangente. Tem o seno e o cosseno. Eu também tenho a secante e a cossecante. E qual é a diferença? A diferença é que as cofunções, essas que tem o co na frente, elas são a transladação da função original.
O que que é transladar? É você mexer um pouco o gráfico. Ela tem praticamente o mesmo gráfico, mas ela foi só movida um pouquinho, tá bom? Você vai pegar a função seno, você vai ver que a função cosseno é como se você pegasse a onda e empurrasse toda ela um pouquinho mais para frente. A mesma coisa acontece para as outras, tá bom? Tá, então fica essa curiosidade aí. Agora eu vou aplicar a regra do quociente, vai ficar derivada do cosseno vezes seno de x menos da fórmula derivada do seno de x vezes cosseno de x. Tudo isso sobre seno ao quadrado de x, tá? A derivada do cosseno é o menos seno de x, aí continua vezes seno de x, menos, tá? A derivada do seno é cosseno, então cosseno de x vezes cosseno de x, tudo isso sobre seno ao quadrado de x. Agora eu vou fazer o seguinte, esse sinal de menos continua, seno vezes seno, seno ao quadrado de x, menos cosseno ao quadrado de x, sobre seno ao quadrado de x, tá bom? Aqui eu vou usar de novo a identidade trigonométrica, tá? Só que lembra, a identidade trigonométrica é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu multiplicar toda ela por menos 1, vai ficar aqui menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado é igual a menos 1, tá bom? Sobre seno ao quadrado de x, tá bom? Aí eu vou usar a relação de que 1 sobre seno é cossecante, então vou ter menos cossecante ao quadrado de x, tá bom? Menos cossecante ao quadrado de x, então vai ser a derivada da função cotangente, que era que a gente estava derivando, tá? Vamos anotar aqui. Menos cossecante ao quadrado de x, tá? Vamos para a terceira agora, secante de x. Tá aqui, aí vamos continuar na mesma estratégia. Secante é 1 sobre cosseno de x, tá? Aí vou aplicar a regra do quociente, vai ficar a derivada de 1 vezes cosseno de x, menos da fórmula derivada do cosseno de x, vezes 1. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? Aqui a derivada de uma constante é zero, então isso aqui vai dar zero. Vai sobrar só menos a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é o menos seno. Com esse sinal de menos aqui, vai ficar mais seno, ou só seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x, que por sua vez vai ser seno sobre cosseno tangente de x. E 1 sobre cosseno é secante de x. Tá bom? Então, a derivada da função secante é igual a tangente de x vezes a própria secante de x. Tá bom? Agora vamos para a quarta e última, cossecante de x. Tá? Vamos lá. Tá, então a gente vai continuar na mesma estratégia aqui. A cossecante vai ser 1 sobre seno de x. Tá? A gente vai derivar isso. Aí, usando a regra do produto, vai ficar a derivada de 1 vezes seno de x menos a derivada do seno vezes 1. Tudo isso sobre seno ao quadrado de x. Tá? Aí, a derivada de uma constante é zero, então isso aqui vai dar zero. Menos, né?
a derivada de seno. A derivada de seno é cosseno, então vai ficar menos cosseno de x, tá? Vezes 1, tá? Não vai mudar em nada, sobre seno ao quadrado de x, que também pode ser reescrito como menos cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x, que por sua vez vai ser cosseno sobre seno é cotangente, tá? Não posso esquecer o sinal de menos, cotangente de x vezes 1 sobre seno é cossecante de x, tá bom? Então, ó, a derivada da cossecante de x é menos cotangente vezes cossecante de x. Essa daí é... Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tá? Então, a derivada da cossecante de x vai ser cotangente de x vezes cossecante de x. Tá bom? Tá feita as quatro, elas são bem parecidas, tá? Se você quiser fazer, você pode usar o vídeo também como exercício, tá? Tenta fazer uma, aí depois você vem olhar no vídeo para ver se acertou, aí dá um pause, faz a outra e vem olhar ver se acertou, tá bom? Tá aqui, tá o resumo de tudo, tá? Importante que vocês lembrem disso, a gente vai precisar lá para resolver algumas integrais. Beleza? Inclusive para resolver outras derivadas aí, você tem que ter essa informação, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo, mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, qualquer coisa. E até o próximo vídeo, galera. Falou!